Ô Alex, quanto que ficou o último jogo do Cruzeiro na Copinha? Não foi 6x0, 6x1? Não foi? Isso mesmo. Acertou. Tô sabendo, rapaz. Acertou, miserável. Dá pergunta pra vocês aí, então. Sobre a base. O Alex tá mais perdido que tudo. Se recompõe tudo. Alex, 6x1, Alex. Não faço ideia do que vai acontecer. Olá a todos, aqui é Alex e quem mira bobo. E comigo aqui tá ele, lá de Brasília, Túlio. Olá, China Azul. Olá a todos. E anda lá cancha, bobo. Anda lá cancha. E comigo também tá ele, o abominável Homem de Neves, Valdir. Olá a todos. Alex, eu quero falar da Argentina não. Quero falar do que importa. A Copa já passou. Mas como não falar da Argentina, cara? Não tem jeito, Os caras ganharam a porra da Copa. E também porque nós estamos devendo, né? Porque a gente saiu de férias, falou nada com ninguém. E não gravamos o último episódio aí do Iludidos da Copa com o encerramento. Inclusive no último episódio gravado, eu fui caluniado, já de como diria o Zeca. Calúnias a meu respeito foram ditas e eu não tive direito de resposta até hoje. Eu te defendi. Aposto que foi Eu tudo. te defendi, ô Valdir. Você pode ver aí que eu te defendi o tempo inteiro. Eu vi. Aqui é igual o Roberto Carlos, rapaz. Um dia todo mundo vai saber a verdade. Só não sei quando. Muito bem, notícias. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. No último dia 18 de dezembro, o Cruzeiro completou um ano do Ronaldo. Eu me lembro bem que ano passado a gente estava com muitas incertezas com relação ao time que ia disputar o Campeonato Mineiro. E esse ano aí a gente está começando com um cenário totalmente diferente. Assim, incertezas não, cara. A gente tava na força, né? Tava sem saber, tipo assim, se ia ter time. Essa época, a gente acho que já tava empolgado, né? Porque agora já tá no meio de janeiro, então a gente já tava com aquela expectativa, talvez. Mas até o Gordão chegar, cara, mano, caralho, não tinha expectativa nem perspectiva de nada. Era assim, acabar. Bora fechar a tampa do caixão e tchau, Cruzeiro Esporte Clube. Aqui jaz. Mas o Gordão, cara, nossa, era um ano dele aí. Salvou o time. Salvou a pátria, né, Túlio? Ô Alex, você não tava empolgado com coisa nenhuma. Você tava lá na toca xingando o Ronaldo porque mandou o Fábio embora. Você tá querendo começar o ano já com fake news. Que calma. E esse negócio de fake news agora, rapaz, tá dando cadeia, viu? Tem uma turminha aqui, ó, perto de mim ali na Papuda, que tá cheio de cara aí, ó, cheio das fake news. Você não abre o olho aí falando essas bobagens, não. Agora a coisa mudou, rapaz. Aqui não trabalhamos com fake news, rapaz. Eu fui o primeiro a dizer que o Fábio fez merda quando ele jogou no Instagram toda aquela baboseira lá que ele falou quando ele foi demitido do Cruzeiro. Melhor dizendo, ele não quis aceitar lá os termos, né, de jogar o Campeonato Mineiro. Nem me lembro disso, cara. Realmente, tava foda ainda. Tava muito conturbado. Agora que o Túlio falou isso aí, dá pra lembrar que a diretoria da SAF tava se formando, eles estavam começando a fazer mudanças muito significativas. E isso incluiu a demissão do Fábio, né, cara? Que foi, assim, um grupinho de torcedores aí, acho que o Túlio tava no meio, ficou indignado aí, falando que tava demitindo o ídolo e que o Cruzeiro, devolve meu Cruzeiro. O cara, devolve meu Cruzeiro, o Ronaldo. Esse áudio aí é hilário, cara. Puta merda. Mais um ano, tá bom. Agora é que vem mais temporadas aí com o Gordão mantendo o time a alto nível. Próximo! Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Continuando o assunto do ano passado, né, que nós tiramos férias aí sem avisar ninguém, eu só queria informar que a Copa do Mundo acabou, viu, galera? E teve um time aí que foi campeão, mas acho que a gente pode pular para um assunto mais importante, né, Alex? Não, calma aí, ué. Só fazer um parênteses aqui, porque teve alguém nesse podcast que previu isso, né? Desde o começo. Mas o que foi legal aí nessa reta final foi que os nossos palpites se enfrentaram, né? Aliás, não teve tempo, né? Porque o Brasil saiu pra Croácia. 4 minutos.
4 minutos. A expectativa era que... fucking 4 minutos. A expectativa era que a Argentina trombasse com o Brasil, mas não aconteceu. E a Argentina jogou com a Holanda. Então, enfim, Supercopa, acabou. E agora só 4 anos. Só daqui 4 anos pra gente ter aí a Copa dos 3 países com 48 seleções, não é isso? 48 seleções. É só meu comentário. O que você quer falar, Túlio, sobre a magnífica Copa que teve? Eu acho que, assim, que eu me lembro, foi a melhor final que eu já vi de Copa. Eu acho que essa foi a melhor de todas. A França, mesmo com todos os problemas que ela teve no final, ainda conseguiu um fôlego para levar o jogo para prorrogação. E foi a final, assim, dos craques, né? O Messi e o Mbappé brigaram de cada lado. Mas também teve do herói improvável, né? Que foi o goleiro da Argentina. Qual é o nome dele, Alex? Dibá, não é isso? É o Dibu. E esse cara não era conhecido. Esse cara é da onde, cara? Ele joga na Europa já, não é? ele é da Argentina, Alex. Ele é argentino. Mas onde ele joga, Túlio? Ele joga no gol. Ele é goleiro. Sacanear. Vamos lá, galera. Qual time o goleiro titular da Argentina joga? Acho que não sabia. Ninguém sabe, cara. Só o técnico da Argentina que sabia. Só o Google sabe. Acho que o técnico que bancou esse cara. Viu? Foi, porque o goleiro, assim, na minha cabeça, o goleiro ia ser o Armani, né? Que era, assim, o mais conhecido, o mais famoso pra gente. Mas apareceu com esse cara lá e ele ganhou a Copa América, inclusive, foi em 2021, né? Ano passado, ano atrasado, que ele ganhou a Copa América no Brasil, foi titular e ficou no gol. E acabou virando um herói improvável aí desse título da Argentina. Eu tô falando isso enquanto vocês estão procurando aí o time que ele joga, tá? Então tô enrolando aqui pra o pessoal não ficar muito tempo sem ouvir nada. Que isso, rapaz? Aqui é informação. A informação aqui não falha. Então, ele parece que ele joga no Arsenal, mas eu não tô certo se é isso, não. Arsenal de Sarandi ou da Inglaterra? Ele joga pelo Aston Villa. Atualmente joga pelo Aston Villa da Inglaterra. Aston Villa deve estar em que divisão da Inglaterra? É outra pergunta. E teve até a polêmica, né? Quando ele ganhou o prêmio de melhor goleiro do torneio, ele fez lá aquele gesto lá botando a luva na frente do calção, né? E demonstrando que nós sul-americanos estamos nem aí para regras e etiquetas, nada disso. Uma coisa boa que eu gostei foi que os europeus sentiram demais, principalmente os ingleses, os holandeses e os franceses. Então eu achei maravilhoso. Você viu ele falando o motivo? Perguntaram para ele por que ele fez aquilo. E aí ele falou, não, porque a torcida da França ficou me enchendo a paciência lá o tempo inteiro. E aí no final, quando ele ganhou, ele fez o gesto para a torcida da França, direcionado, assim. Ele olhou pros caras e botou a luva aqui na piroca e apontou pros caras, bicho. Esse ano o Mbappé declarou que o futebol sul-americano era muito fraco, né? Então ele falou que não se comparava. Então o time dele ter perdido para um time sul-americano na final, o recado tá dado. Foi meio queimar a língua, né, aí, essa aí. Eu acho que o futebol, em termos de estrutura, da Europa é muito melhor mesmo, pra falar. Negócio de campo. O que o Gordão fala que ele quer fazer aqui é melhorar a estrutura nos parâmetros que eles usam lá, né? Em termos de campo. Os melhores jogadores acabam que estão lá também por causa do dinheiro, que é movimentado lá. Acaba que a liga fica melhor também. É um fundo de verdade o que o Mbappé falou, mas assim, você não fala essas coisas, né? É um tipo de coisa que você não vira e aí você meio que motiva o time rival. Isso acontece muito nos campeonatos locais nossos, para brasileiro, para Libertadores, essas coisas todas acontecem. Quando acontece de um cara soltar uma besteira no fim do jogo, uma coisa assim, os caras ficam com outro ânimo quando entram no jogo com sangue no olho. Então, é um tipo de coisa que você não faz e você não deve fazer só depois que acaba, só termina depois que acaba, meu amigo. Aí você pode falar que o campeonato acabou, você pode falar alguma bobagem, mas antes é complicado. Mas você tira os jogadores sul-americanos e africanos dos times da Europa, você tira os filhos de imigrantes ou próprio imigrantes mesmo das seleções da Europa, sobra o que pra ele? Então como é que ele vai chegar e falar um negócio desse também, né? Eles precisam então se desenvolver tecnicamente também, porque se não fosse o pessoal de fora da Europa lá no futebol deles, nos clubes e nas seleções, eles estariam muito abaixo do que estão hoje. E isso realmente tem muito, porque quando você pensa assim, a Suíça ou a Holanda tem bons times pra estar na Copa, muito por causa desses talentos que estão lá jogando o campeonato deles e fazem os caras evoluírem, né? Já que eles não têm essa safra que a gente tem por aqui. Tem a ver com isso também, eu acho. Mas bem colocado, tudo, realmente. Você tira os caras de lá, que são daqui, você tira os brasileiros, argentinos, os africanos,
o campeonato dos caras vai ser um campeonato bem abaixo do que é hoje. A própria França mesmo só começou a evoluir de verdade quando começou a aceitar os imigrantes, os ultramarinos, né, que eles chamam. E aí você tem gente da Argélia, de Guiana, Montserrat, esses territórios ultramarinos franceses. E aí são aqueles negros maravilhosos, né, que o Luiz Roberto falou. Porque antes disso, cara, era um bando de negro de cintura dura jogando lá e perdendo. Por falar nisso, inclusive teve um episódio nessa Copa que ilustrou muito bem isso. Foi o episódio lá do marroquino que bateu o pênalti e tirou a Espanha, que é espanhol, nascido em Madrid, mas ele optou jogar por Marrocos porque ele é filho de marroquinos e ele aparentemente, teoricamente, sofreu um bullying, alguma espécie de xenofobia lá na Espanha, da pessoal meio que achar que ele não fosse espanhol de alguma maneira. E aí ele tinha essa identidade com o Marrocos e resolveu jogar pro Marrocos e aí acabou que, por ironia do destino, ele tirou a Espanha. E aí cai nesse negócio de imigrante, ou descendente, né, de africano que tá lá contribuindo pra isso. Bom, é isso aí. A Copa acabou. Foi bom pra caralho, infelizmente. Era bom o dia que tinha jogo do Brasil, porque era na sexta-feira e a gente já emendava direto, né? Mas infelizmente não deu pra levar o caneco dessa vez. Vamos ver o que vai acontecer daqui 4 anos. Próxima! Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Agora podemos falar do que realmente interessa, né, Alex? A temporada 2022 finalizou aí com o acesso do Cruzeiro e houve uma reformulação do time campeão da Série B pro time que vai começar o Campeonato Mineiro, ou não, vai depender do jurídico aí, se vai ter Campeonato Mineiro. Enfim, teremos um novo time do Cruzeiro em 2023. O Cruzeiro voltou, mas ele voltou pra Série A do Campeonato Brasileiro e eu acho que ele também voltou pro Campeonato Mineiro, porque não teve Cruzeiro direito no Campeonato Mineiro aí das últimas temporadas, né, cara? A gente entrava no campeonato meio que pensando assim, será que é melhor o Cruzeiro avançar e correr o risco de ser humilhado no final, ou é melhor sair logo, né, e nem ir pras finais? Ele tava nesse pé, né, cara? E agora não, agora a gente volta com uma equipe que retomou a moral aí, e a gente deve ter um elenco competitivo aí pra jogar o Mineiro. Agora, que rolê é esse de jurídico não ter campeonato? Me explica aí. Então, o Campeonato Mineiro está suspenso, né, nesse momento. A gente tinha data de início aí já na próxima semana e uma decisão aí do STJD que o campeonato está suspenso. O motivo aí, acho que o Túlio pode informar pra gente melhor. É que esse ano subiram o Democrata de Sete Lagoas e o Ipatinga, voltaram para a primeira divisão. Ipatinga é um novo Ipatinga, não tem nada a ver com aquele do Itaí, é um novo clube. Estão chegando pela primeira vez na primeira divisão do Campeonato Mineiro. E o Túlio, inclusive só um parênteses sobre esses clubes, é que na época do Itaí, o Ipatinga veio pra Betim. Isso, teve isso também no final lá do Ipatinga, ele mudou pra Betim pra ver se ia conseguir alguma parceria com a prefeitura e arrancar dinheiro lá do Medione. E agora, coincidentemente, os dois clubes que paralisaram o campeonato, os dois times do Itaí, né, cara? O Ipatinga, ele subiu como vice-campeão do módulo 2. O Betim tá alegando de que houve fraude na documentação quando ele inscreveu alguns jogadores do Ipatinga. Então, eu não sei como que o Betim conseguiu as informações e as provas de que o Ipatinga estava com documentos fraudados, né, na inscrição de jogadores. E entrou com recurso no ano passado, assim que finalizou o campeonato. Só que esse assunto postergou aí, eles não conseguiram finalizar o processo a tempo, e agora, faltando uma semana para começar o campeonato, houve a decisão do STJD de suspender o campeonato. No próximo dia 19, vai ter uma reunião extraordinária para poder julgar o mérito, que se o Betim tiver razão, o campeonato pode ficar indefinido, porque toda a tabela, toda a agenda do campeonato, o arbitral já foi feito, tudo com Ipatinga. Se for julgar aí que o Betim tem razão, a gente não vai ter tempo para poder fazer todo o processo de início do campeonato. Sem contar que ainda esse recurso ainda pode ser, independente do que for decidido, ele ainda pode ser julgado novamente, porque cabe recurso. O Campeonato Mineiro tem menos datas que os outros campeonatos.
campeonatos, né? E esse ano ainda ia ter 2 datas a menos por causa do formato do campeonato. Então ainda tem uma gordura para queimar em termos de calendário e com esse atraso aí, caso aconteça de verdade. Porque tá marcado o início pro dia 21, né? O Cruzeiro, inclusive, ia até patrocínio lá jogar contra patrocinense. E como o julgamento vai ser dia 19, fica todo mundo aguardando aí alguma solução, né? E acho que também não vai acontecer logo no dia 19, né? Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Qualquer coisa também joga todo mundo e deixa os dois lá, bota os dois numa rinha de galo e deixa eles se matarem lá. Quem ganhar volta e disputa o campeonato. Eu sou a favor disso aí, cara. Bota os dois pra jogar, decide aí, ó. Quem ganhar, leva. Rapaz, o Betinho não tem nem time pra poder disputar, porque como ele não se preparou pro campeonato, entendeu? Então se ele ganhar o recurso ainda, aí tem que dar um prazo pra ele montar o time pra poder disputar. Então tá complicado aí. Podia formar o Ibetinga, pronto. Aí joga os dois. Fazer a fusão dos times. Caramba, bicho. Nossa, então não há previsão, né? Pelo visto aí, pelo jeito, pra desenrolar isso aí. O campeonato mineiro, que já foi rural, tá se tornando varziano. Rapaz, na várzea não tem essa confusão, não. Respeita a várzea. Você chega lá, você vê o regulamento da Copa Itatiaia, é respeitado do início ao fim. Não tem essas tretas, não, cara. Aí você falou, tá? Inclusive, a final é hoje. Teremos final hoje. E o time de Neves está na final. Quem beleza? vai jogar? Pelo silêncio. É porque eu não quero falar nome errado, nome do time, né, cara? É o abominável time de Neves. O time de Neves ainda é o Frigo Arnaldo? Ou é outro? Não, é Pedra Branca. O Felipe Arnaldo nunca foi de Neves. Tá vendo, Alex? Aprende aí, ó. E quem que é o outro time que vai enfrentar o time de Neves? Vamos lá, então já que nós vamos falar da Copa Itatiaia, vamos explicar primeiro como que funciona aí os jogos, né? Porque a tabela de jogos. A Copa Itatiaia, ela Campeonato tem Mineiro com a Copa Itatiaia é a mesma coisa, né? Não, a Copa Itatiaia é mais organizada. Ah, ok. Então vamos lá. A Copa Itatiaia, ela tem 2 chaves, a chave metropolitana e a chave de Belo Horizonte, ok? A chave metropolitana disputa os times da região metropolitana de Belo Horizonte, ou seja, Neves joga contra Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Vespasiano, Brumadinho, e dentro de Belo Horizonte tem clubes tradicionais dos bairros de Belo Horizonte. Então, hoje tem as finais da chave metropolitana e as finais da chave de Belo Horizonte. Na chave metropolitana, o Estrela Milim, de Matheus Leme, joga contra o Pedra Branca, aqui de Neves. O jogo vai ser em Santa Luzia, na Arena Frimisa. Excelente campo. E a chave de Belo Horizonte vai jogar o Serrana contra o Universo, na Arena Santa Cruz. Os 2 jogos são às 16, um jogo é 16 horas, o outro jogo é 16h30. Normalmente fazem o mesmo horário, mas esse ano vai ter uma diferença de tempo aí. E é um jogo que eu gostaria de ver hoje, que é o do Pedra Branca lá em Santa Luzia. E aí, depois esses times se enfrentam? Aí o campeão da fase metropolitana e o campeão de Belo Horizonte tem um jogo final que é no Independência. Ah, finalíssimo, olha aí. Finalíssimo é no Independência. Que pega o campeão metropolitano contra o campeão de Belo Horizonte. E aí quem ganha já entra no Campeonato Mineiro da Série A lá. Quem ganha já com 6 pontos de vantagem. Quem ganha é considerado campeão aí da Copa Itatiaia, meu jovem. Cara, eu já fui numa final de Copa Itatiaia Independência. Acho que era o time do... Acho que era o Vasco de Esmeraldas contra o Santa Cruz, em Belo Horizonte. Acho que era esse mesmo, o Santa Cruz. Independência lotado, tá? O pessoal organiza as caravanas lá, as excursões pra ir pra Independência, lota o estádio. É muito legal. Que doido. Olha aí, rapaziada. Hoje o campo já vai estar lotado lá no Frimisa, de certeza. Você vai ou... Ué, Valdir, de repente a gente vai lá, ué. Já fiz um convite pro Alex mais cedo aí, se quiser ir. Mas o Alex agora só assiste campeonato argentino, cara. Ele não quer saber dessas coisas de Brasil, mais não. Ó, não tem organização, camarada, aqui, é bom ir lá, cara. Cachorro caramelo, entra junto com o juiz já. Próxima. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Já que a gente está falando de base, né? Podemos falar aí também sobre a Copinha que está acontecendo aí em São Paulo. O time do Cruzeiro é o time mais novo da competição. O Cruzeiro está disputando com vários jogadores sub-17. Tá indo muito bem. Tem o melhor ataque da competição. E vai disputar aí contra o Sport agora, a próxima fase. O Guimeira tá jogando, né? E ele é sub-17 ainda. E tá se destacando lá, viu? O menino é muito bom de bola, cara. É diferenciado. E tem o Arielson também, camisa 9. É aquele típico jogador ruim de bola
bola, mas fazedor de gol. Então eu acho que ele pode ser até aproveitado no time principal, pelo menos pro Campeonato Mineiro, pra gente ver como é que ele vai reagir. Porque ele é ruim, você vê os gols assim, mas a bola chegou pra ele na área, cara, ele guarda. O Cruzeiro tem algum destaque no time aí, o Turileno Guimeira? O Arielson, o atacante com 19, tá fazendo gol de tudo quanto é jeito. E eu acho que ele pode ser aproveitado, sim. Tem como destaque aí também o Japa, fez um golaço de falta aí no último jogo. Pra quem não assistiu aí, recomendo. Alex não assistiu. Que isso, como assim? Quanto que ficou, ô Alex, O Joseph. quanto que ficou o último jogo do Cruzeiro na Copinha? Não foi 6x0, 6x1? Não foi? Isso mesmo. Acertou. Acertou. Tô sabendo, rapaz. Acertou, miserável. Dá uma pergunta pra vocês aí, então. Sobre a base. O Alex tá mais perdido que tudo. Se recompõe tudo. Ô, Alex, 6x1, Alex. Não faço ideia do que vai acontecer no campeonato. Ele respondeu perguntando, né? Subiu, Não foi porém, 6x1? 6x0? Mas não teve um placar desse elástico? No segundo jogo, Agora, bicho. O Cruzeiro tá no mata-mata já quase. Segundo jogo, cara. Agora a gente já tá indo pras quartas já, Alex. Próximo jogo. Ia ser contra o Corinthians e o Corinthians foi eliminado pelo Sport, cara. Na copinha. Não, Na não, Copinha, na próximo Copa jogo. do Mundo, porra. A gente tá... Próximo jogo é Cruzeiro e Sport, cara. Ia ser Cruzeiro e Corinthians, já tava tendo a impossibilidade de mudança de jogo, mudança do estádio, ia ser lá em Itaquera. Aí o Cruzeiro vai eliminado pelo Sport, cara. Aí vai jogar naquele pasto de novo, né? Não vai mudar a cidade. Não, mas o Cruzeiro tava jogando na cidade, porque o campo era bacana. É a Capivari? Por algum motivo, eles mudaram o jogo para aquele pasto que você se referiu aí, misturado com areia. Esse jogo contra o Cuiabá. O Cuiabá ficou fechado o jogo todo. O Cruzeiro com muita dificuldade conseguiu fazer um gol aí de falta aos 48 do segundo tempo. Um golaço do Japa. E classificou o time. Aí agora é pegar o Sport, próxima fase aí. Então não teve 6x1. Teve. Teve 6x1 no segundo jogo da Copinha, Alex. Que era jogo Então. de fase ainda, cara. Ah, porra, velho. Tô falando aí, eu conheço, cara. Tem que dar um desconto. Eu voltei de férias, tô sabendo de nada, cara. Ah, mas ser de férias, Não não sabia ter de nem- férias é a mesma Não coisa. consegui nem trabalhar. A minha pergunta é, a base veio forte? Como é que é? Porque ano passado a gente tava choramingando aí que os caras estavam saindo tudo de graça, né? E aí perdeu grandes talentos. Como é que é agora? O que vocês acham? Vendo aí a Copinha, vocês são admiradores aí da Copinha. Eu acho que o time tem bons jogadores, mas acho que são muito novos ainda para aproveitar para o time profissional. Mas tem boas perspectivas. Vamos ver. Na verdade, o Cruzeiro está passando por uma reformulação total na base, né? Então a gente tem que esperar algum tempo para ver se surge algum outro talento. Mas tem boas promessas vindo. Como o Túlio citou, o Cruzeiro está passando por reformulação. Está disputando a Copinha com a equipe mais nova, não é por acaso, porque os jogadores que estavam na toca, que tinha interferência aí de empresário, que tinha o Cruzeiro, aos poucos foi se desfazendo, né, para poder colocar ordem na casa. Então ficou com uma equipe mais nova. A gente vai conseguir colher resultado disso mais para frente, mais no futuro. Só que inesperadamente o time deu liga, tá indo muito bem na Copinha, com jogadores muito novos. O Túlio chegou a citar aí no caso do Guimeira, que pode querendo já colocar ele no time principal. Tem que lembrar que é um menino ainda de 17 anos, então a gente tem que ficar na torcida mesmo e aguardar, confiar na equipe lá de transição. Esperamos que a partir de agora tenha uma transição para o profissional bacana, coisa que o Cruzeiro teve em falta nos últimos anos. A gente teve muito jogador bom de base nos últimos anos, mas pecou na transição para o profissional. Nossos jogadores de base foram se destacar em jogadores de outros estados aí no Brasil. Saiu daqui de graça. Esperamos que agora essa história possa mudar, né? Esperamos, né, cara? E eu acho que esse episódio aí de entregar jogador de graça acabou. Isso aí não acontece mais. Foi corrigido. Então, agora captar aí esses novos talentos aí e fazer os caras virarem grandes jogadores no profissional. Vamos ver. Torcemos aí pra que dê certo. Próximo. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo.
Toda final de temporada e início de uma nova temporada é o período de renovação, né? E de todos os clubes aí do Brasil que disputam a Série A, o Cruzeiro é o time que contratou o maior número de jogadores. Ô Túlio, você viu a lista de reforços do Cruzeiro aí? O que você achou aí? Tá com qualidade boa ou não? Eu vi a lista de reforços e me surpreendeu já pela qualidade dos jogadores que vieram. Não é ninguém assim que tá muito em alta, mas o Cruzeiro foi bem criativo aí nesse mercado de fim de ano e gastou menos de 20 milhões nessas contratações, sendo que 16 foi no Wesley. A gente vai comentar a lista daqui a pouco, mas só adiantando. Já foi 16 no Wesley, do Palmeiras, atacante, bom atacante, e 3 milhões no Matheus Davó. O Davó que eu acho que veio mais para substituir o Edu, que saiu, do que para ser titular mesmo e se destacar. Mas assim, eu achei que para esse início de temporada, os reforços estão num nível muito bom. Eu esperava coisa até menor, viu? E porque a ideia que eu tinha era que o Cruzeiro ia pegar jogadores da base, estavam disputando a copinha, e pegar um ou outro reforço e testar no Campeonato Mineiro para depois em abril contratar, igual eles fizeram na temporada passada, né? Porque isso dá uma economia de alguns milhões ao longo do ano. Mas me surpreendeu positivamente essa lista aí. O Alex agora vai falar, né, quais são os jogadores que vieram pra gente poder discutir aí. Não vou não, cara. Não vou não, porque eu não faço ideia. Tava até pouco tempo achando que o Cruzeiro fez 6-1 na semifinal da Copinha. Valdir, salva o menino aí pra gente, por favor. Com relação a usar os jogadores da Copinha aí no profissional, né? Como a gente acabou de falar, o time da Copinha esse ano é muito novo. Dá pra utilizar um ou outro jogador como revelação, mas para não queimar o jogador, esses jogadores têm que entrar em um time já equilibrado, né? Um time entrosado. Vamos lá. Você contratou, e o primeiro foi o anúncio foi do zagueiro Neres, que eu nunca ouvi falar, tava jogando aí no exterior. O Matheus Vital, que jogou o último ano no Corinthians. O Wesley, que veio do Palmeiras. O Ramiro, que estava no Corinthians, foi jogar na Arábia, voltou pro Corinthians e agora tá no Cruzeiro. O zagueiro Reinaldo, que foi destaque no Goiás. Igor Formiga, que eu não conheço. Rafael Belu, que ele veio como contrato de produtividade aí, veio para poder tratar uma lesão muito séria, na verdade, e pode ser aproveitado, tá à disposição. Anderson, o lateral William, que é um excelente jogador, vai depender da recuperação médica dele. O Nicão, que em 2021 teve um excelente ano aí pelo Atlético Paranaense. No último ano estava no São Paulo, mas não se adequou aí ao time. Declarou que problemas extracampo atrapalharam aí a sua produtividade. O Alisson, volante que jogou a Série B na Ponte Preta, excelente jogador. Inclusive, naquele jogo que você se referiu, que a Ponte perdeu pro Cruzeiro de 4-1, o Alisson não jogou. O Fernando Henrique, que é o volante do Grêmio, deveria vir para cá ano passado, mas o Bolzan fez aquela presepada toda de pedir o jogador para voltar para lá. O Matheus Davó jogou o último ano pelo Bahia, e você falou aí que chegou para poder cumprir elenco. Na verdade, cara, o time do Pesolano, você sabe, né? O jogador que a gente menos espera, às vezes dá certo, depende muito da disposição do jogador. Então, vamos torcer aí para que seja um destaque positivo no clube. Bruno Valdez, zagueiro do América do México, é o maior zagueiro artilheiro da história do América do México, fez 26 gols, é um zagueiro paraguaio. Olha aí, e tá aqui, ele vai vir pro Brasil, e pode ser anunciado aí já na próxima semana. Ele vai estar essa semana aqui para fazer exames médicos. E uma especulação muito alta aí de que o Cruzeiro tá acertando a contratação do atacante Gilberto, aquele Gilberto mesmo, que foi destaque do Bahia. Tem fontes aí de que tá tudo certo, tá faltando apenas a assinatura do contrato. E o Valdir mencionou aí que o time do Pesolano, os caras dão certo, que a gente não espera, né, cara? Eu fico imaginando assim na conversa, uma espécie de entrevista, sei lá, um primeiro contato assim, que ele conversa com os caras, deve ser assim, você vai correr mesmo? Assina aqui, você vai correr, não vai? Tipo assim. Na verdade, o que precisa para dar certo, cara? Qualquer trabalho, seja ele qual for, os caras têm que acreditar no projeto, né? Então, o cara ele chega, faz a apresentação, aquele mesmo assunto que a gente bateu na tecla tantas vezes aí. Olha, esse aqui é o Cruzeiro, ele vai jogar dessa forma esse ano, nós vamos ter posse de bola, vai jogar assim. Se os caras compram a ideia e topam fazer o que o treinador quer, em que o conjunto vai sobressair em cima do individual, viu, Neymar? Conjunto. Os caras conseguem assim, acreditar na ideia, a chance de sucesso é muito maior, cara. Comprar a ideia e querer fazer, né? Querer jogar, querer fazer aquilo, executar daquela maneira. Que a partir do momento que o conjunto tá bem, o individual começa a aparecer, entendeu? Alex, você falou esse negócio aí de entrevista, tem um vídeo dos bastidores do Cruzeiro ano passado,
passado, e foi a apresentação do Chay. O Chay tava fazendo teste físico lá na Toca, e chegou o Pesolano. E aí, você vai correr? Correr pra caralho? Aí... Eu lembro disso. Aí o Chay não correu, né, cara? E aí correram com ele daqui. Não correu. O Chay ele enganou o currículo, cara. Ele falsificou. Ele mentiu no currículo. Mentiu na entrevista, pô. Vai correr pra caralho? Vou. Cara, e o Chay, que depois falando do Pesolano aí, vocês acompanharam aí? Esse ano participando aí de um podcast aí, ele falando do Pesolano. Falou que ele é super trabalhador, que o cara saiu elogiando pra caramba, né? Eu até me surpreendi falando bem, assim, do Pesolano. Então é mais um ponto positivo aí pro Papa. Mas teve também, você falou aí dos reforços, ô Valdir. Esse William, lateral, é o que foi campeão olímpico em 2016, começou no Inter. Ele não joga desde 2021, mas ele é um ótimo jogador. Ele veio meio que naquele esquema do Rafa Silva, né? De testar, de ver se ele recupera ou não. Tanto é que o contrato dele é de produtividade. Mas não, inicialmente era esperado que ele nem jogasse no Campeonato Mineiro. E ele já começou a fazer treino com bola com o elenco. Lógico que não é na mesma proporção, mas a recuperação dele está andando muito mais rápido do que esperado. E se ele der certo, cara, vai ser o titular ali da lateral direita fácil, porque ele é muito bom tecnicamente. Cara, pegando essa lista no todo, o Cruzeiro contratou jogadores de potencial, jogadores que precisam se firmar, por exemplo, o Ramiro já chegou falando que tá super animado porque a chance dele voltar a ter um bom futebol. O Alisson é uma jovem promessa aí que teve interesse até de outros clubes por ele recentemente. O Nicão, que sabe jogar bola, mas teve um ano ruim no passado, quer voltar a jogar bola esse ano. O Matheus Davó já falou que é a oportunidade da vida dele também. Então, não é jogador medalhão. O Cruzeiro conseguiu fazer uma lista de jogadores aí. A maioria veio pro Cruzeiro sem custo, negociando partes do porcentagem econômica. E, cara, a gente tá assim, tô super animado com essa lista aí. Expectativas foram criadas. Eu tava vendo a relação do elenco, ficou faltando também, acho que o Anderson, falar dessa lista aí todo, o Anderson, goleiro do Atlético Paranaense, né? Não sei se você comentou ou não. Mas eu tava vendo essa lista no aplicativo do Cruzeiro, que continua muito bom. Então, fui ver a idade dos jogadores. O mais velho é o Eduardo Brock, que nasceu em 91. Então, senhores, vocês estão idosos. Não tem nenhum jogador da década de 80 no Cruzeiro. Talvez o Gilberto, se ele vier mesmo. Acho que ele tem 33, então ele deve ser de 89. Porque o resto é tudo de 91 pra frente. Então, só queria dizer que tem jogador de 2004 no elenco. Não viu nem o Penta. Olhei, rapaz. Velho, puta merda. Também continuando nesse assunto aí, eu acho que tem o Igor Formiga, que é um lateral direito, né? E tava na Ponte, não conheço. Vamos ver se tem potencial ou não pra jogar. E também mostra que o Cruzeiro tá interessado em ter um elenco pra não ter susto no Campeonato Brasileiro, né? Tá mesmo naquele meio de tabela ali, em condições normais, se tudo der certo. Ele tem capacidade de investir como o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo e o Vasco. Então vai ficar naquele meio que ali já tá bom demais. E eu acho assim que é um elenco que tem muito jogador bom tecnicamente, não tem assim ninguém que a gente não possa falar que nossa, que jogador horrível que veio. Então a expectativa é boa e também manter o trabalho do Pesolano, mas vamos ver se esses jogadores aí vão comprar a ideia do Pesolano também, né? Porque jogador de futebol é muito assim, né? Estão muito mimados, pra falar a verdade. Então a gente tem que aguardar e ver se vai dar certo, torcer pra dar certo. Futebol é grupo, né, cara? Então, o técnico, ele tem que ganhar o grupo. Toda essa zoeira que a gente tá falando é de entrevista, mas é muito sério pro cara lá, né? Você vai entrar, vai jogar, vai correr, vai, sabe, fazer parte do grupo que a gente quer isso, a gente quer chegar nesse ponto, fazer esse tipo de coisa. O Cruzeiro hoje é assim, né? Planejamento. Os caras mostram. Nós queremos fazer isso esse ano. E isso no ano que vem. E isso no próximo ano. O Romulo falou isso ano passado, né? Quando teve uma reunião inicial lá do que seria esse novo Cruzeiro, onde que tinha uma projeção de anos, e ele ficou muito pressionado com isso. Então o grupo tem que estar fechado com isso aí ou tá fora. Basicamente acho que vai ser isso que vai ser a tônica desse Cruzeiro aí daqui pra frente. E expectativas foram criadas, né, cara? Agora com esses jogadores aí, com os reforços aí que o Valdir descreveu muito bem aí, pelo que eles já fizeram, e você tem mais ou menos a noção do motivo que eles foram contratados. São jogadores com bastante potencial. Vamos ver, né? Porque saiu uma galera também, né?
Tem alguém assim. Quem foi o jogador mais importante que saiu do Cruzeiro pra vocês? Foi o Edu, né? Apesar de eu achar que o Edu esse ano não seria titular por causa da exigência física, mas ele é um cara assim que foi importante pro Cruzeiro, foi artilheiro do Cruzeiro na temporada. Então ele tem muita chance de compor bem o elenco desse ano. Teve o Zé Ivaldo também, que é um bom jogador, saiu. Mas o principal jogador assim, do time continuou no elenco. Ele tá se recuperando de saúde, mas o principal ficou. FM. O mito. Né, Valdir? Pra mim, o principal jogador do elenco aí do gol era o Rafael Cabral. E no ataque era o Bruno. No ataque de linha era o Bruno Rodrigues. O Bruno foi divisor de águas ano passado. Com os nomes que a gente falou, o Cruzeiro tem um elenco hoje de 31 jogadores, 32 já contando com o Gilberto, né? Mas na contratação não tá concretizado, então a gente não pode contar com isso. Mas de qualquer forma, se não vier o Gilberto, vai vir outro jogador, então seria 32 atletas. Goleiros: Rafael Cabral, Anderson e Basílio. Zagueiros: Eduardo Brock, Lucas Oliveira, Luiz Felipe, Neres, Reinaldo, Bruno Valdez e Juan Santos. Laterais: Wesley Gasolina, Igor Formiga, William, Marquinhos Cipriano e Kaique. Eu acho que tá faltando um lateral esquerdo aí, hein? Volantes: Ageu, Felipe Machado, Ramiro, Alisson, Fernando Henrique, Ian e Neto Moura. Meias: João Paulo e Nicão, Matheus Vital e Daniel Júnior. Atacantes: Bruno Rodrigues, Stênio, Rafael Bilu, Wesley, Davó e tô contando com o Gilberto, hein? É um elenco chato, né? O Cruzeiro vai ser um time chato na Série A. É um elenco aqui, assim, que tá surpreendendo todo mundo, né? Ninguém esperava que o Cruzeiro fosse montar um elenco desse calibre já no início da temporada, né? A gente tá falando da primeira janela ainda. Eu fico vendo a imprensa de São Paulo meio que desdenhando, e é do Rio, comparando os reforços do Cruzeiro com o Vasco, falando que o Cruzeiro tá contratando muito jogador. Eles esquecem, né, que o Cruzeiro saiu da Série B e agora tem pra Série A. Então era óbvio que é você tirar o time da Série B e jogar na Série A, e montar um elenco de Série A. Muitos erros que acontecem é você querer manter o elenco que subiu para jogar o campeonato da primeira divisão. O Vasco dispensou pouca gente e contratou jogadores mais caros, mas eu acho que gastou muito dinheiro em jogador que não valia aquilo tudo e não se reforçou de verdade. Não tem um elenco o suficiente para jogar uma Série A. E o Cruzeiro foi na quantidade. Só uma observação do que você falou, uma comparação pequena. O Vasco gastou 16 milhões na contratação do zagueiro Léo Pelé do São Paulo. O Cruzeiro gastou 16 milhões na contratação do Wesley do Palmeiras. E para a zaga, o Cruzeiro está trazendo aí o Bruno Valdez. Então, eu acho que essa pequena comparação, a gente já olha o nível de contratações dos dois times, né? Como que vai ser. Claro que, na verdade, a gente não sabe o que vai dar certo e o que vai dar errado. Tudo depende do trabalho daqui para frente, né? Mas a gente está vendo aí que o Cruzeiro está fazendo um bom trabalho na captação para o elenco. Mas a gente tinha expectativa da zaga ter o Brock e o Neres, né? No final de novembro, dezembro, a gente tinha uma expectativa, Brock e Neres. Agora a zaga pode ser Valdez e Reinaldo. Já subiu o sarrafo. Então a expectativa é boa. E se não se provarem no Campeonato Mineiro, tem a janela ainda para o início do Brasileiro. Você tá tirando o Oliveira, né? Ainda tem o Oliveira aí. Oliveira também. Se for jogar com 3 zagueiros, vai ser os 3. Vai depender do que o Zonata tá querendo. Mas você já vê aí a diferença de nível do que estava antes pro que tá agora, né? Então tô bem animado com esse elenco. E a ideia do Cruzeiro também é diminuir essa quantidade de jogadores. O planejamento inicial era ter 25 jogadores no elenco principal e usando pontualmente jogadores da base para preencher os espaços ali que forem aparecendo ao longo do ano. Então a gente, pro brasileiro, ainda vai ver bastante gente saindo. E com esse monte de contratações, tem contratos de estilo, aquele contrato, esqueci o nome do atacante. Do Reinaldo. Bruno Rodrigues, foi? Do Bilu? Que teve um contrato de 3 meses de experiência, um negócio assim, vocês lembram? Foi. Rafael Bilu. Certo, devolvia. O Lincoln. O Lincoln. Tem alguém, esses contratos, esse monte de gente, tem alguém nesse modelo aí, vocês sabem ou não? Tem os contratos de produtividade que são do Bilu e do William, que são jogadores que vieram lesionados e estão precisando recuperar a forma física, então só vão ganhar se jogarem. Agora, tem contratos assim de empréstimo, né? Olha aí, beleza. Então vamos ver o que vai acontecer, né, cara? É muita variável, mas eu acho que tem uma chance boa de dar certo, porque os caras já provavelmente já sabem que estão entrando pra jogar pro grupo. E esse negócio de individualismo não funcionou, pelo menos no ano passado, né? A gente teve grandes craques, mas todo mundo jogava pro time. E isso deu certo pra caramba. Alex, vamos aproveitar então
então que a gente tá nessa época do ano que não tem praticamente nada concreto, monta aí seu time titular, com os reforços aí que você acompanhou chegando e como é que você acha que vai ser o time do Cruzeiro esse ano, pra começar o Mineiro? Nossa, Túlio. O Valdir tá rindo ali, cara. Que isso, Túlio? Que isso, cara? Que eu te fiz? Vamos lá, eu te ajudo. No gol, quem que você acha que vai ser o goleiro? Foi o Cabral, né, cara? Cabral. Quem que é o goleiro, Anota aí, Valdir, pra nós. Cabral no gol. Não, para com isso. Não, vai para jogar com no 4-3-3 ou no 4-4-2 ou no 3-4-3? Deixa eu ver aqui. 4-3-3. 4-3-3. Então vamos lá. Lateral direito. Você tem o Bruno Formiga e o Igor Formiga, desculpa. E qual que é o outro lateral, Valdir? Eu esqueci. O lateral direito. O William? Não, o William tá machucado. Gasolina, Formiga e William. O William ou o Formiga? Gasolina. É o Gasolina, tem o Gasolina também. Vamos lá, Valdir. Vamos lá, Alex. O William tá machucado, esquece o William agora. Gasolina ou Formiga? Não sei, cara, não sei. Pô, Alex. Formiga. Formiga, bota aí Formiga. Na zaga. O Gasolina jogou, eu achei que ele jogou bem ano passado, mas eu não sei. Eu não sei o que é Formiga. Então, Formiga. Vamos lá então, e na zaga? 2 zagueiros. Quem são os zagueiros que a gente tem disponíveis? Ó, Brock. Pra começar o ano. É melhor parar com isso, senão esse podcast vai acabar nunca, cara. Esse episódio. Vamos lá então, Túlio. É o seguinte, vou montar meu time aqui, tá? Aí você monta o seu, beleza? Tá, beleza. No gol, incontestável, né? O Cabral. Isso. Vou jogar com 3 zagueiros, continuar com a formação 3-4-3. Eu acho que foi uma formação que ela tem muita possibilidade de mudança durante o jogo. Então vai ser o Reinaldo na esquerda, o Oliveira no meio e o Bruno Valdez na direita. Lateral, se o Willian estiver bem, vai ser ele, mas como você já falou que ele vai só lá pro Brasileirão, então na direita vai ser o Gasolina, que vem jogando. Na esquerda, o Kaique, na sua lateral esquerda do ano passado, que estava jogando muita bola. Kaique que veio da base. Veio da base. Bem mesmo. Mas quem que são os outros? Ele falou que tá faltando lateral esquerdo. Porque só tem ele e o Cipriano, né? Hoje, lá como lateral esquerdo. Aí, com certeza. No volante eu colocaria o Neto Moura, manter o Neto Moura, porque ele que estava jogando no time principal no ano passado e já tá por dentro do que pensa o Pesolano. Com o Nicão e o Bruno Rodrigues, o Wesley e Davó. É um bom time. Agora eu acho que ele vai jogar com 4 zagueiros atrás, igual ele jogou no Mineiro e tentou no início do brasileiro. Não, peraí. Você não perguntou o que eu achei que o Pesolano vai jogar. Você perguntou como que eu jogar. Eu, Valdir técnico. Sim, tá. Então beleza. Entendeu? O meu time é esse aí. Agora, como que o Pesolano vai fazer, a gente sabe que não é isso. Vocês nunca brigaram? Por que vocês estão brigando agora? Agora, meu time aqui. Esquece. Isso, seu time. Esquece o Pesolano. Vamos lá. Cabral no gol. Gasolina na lateral direita, 2 zagueiros, chegando o Valdez e o Reinaldo. Na lateral esquerda vai o Kaique, Kaique, ok. No meio campo, de volante, o Alisson, que veio da Ponte. Aí você tem o Matheus Vital e o Nicão. Aí você vai ter Bruno Fernandes, Bruno Rodrigues. Na frente vai ter o Wesley e o nosso camisa 10, né? O mais talentoso do elenco, quando se recuperar do absoluto, Felipe Machado, né? Machado centroavante, beleza. Não, Machado no meio. É porque eu deixei o último, o mais importante, por último. Ele fica ali no volante. Ele vai jogar na posição que ele quiser, que ele tem talento pra isso. Vai jogar solto. Exatamente. Né? Lembra o Sorin como é que ele jogava no Cruzeiro? Então, é o Felipe Machado. Felipe Machado é um Sorin melhorado. Tô colocando aqui no papel, assim, se ele fosse jogar na posição fixa, a gente sabe que ele é um jogador extraordinário que não vai ficar fixo, né? Mas ele vai fazer a dupla ali com o Alisson no meio e vai dar liberdade ao Vital e ao Nicão pra chegar junto. E Bruno Rodrigues e o Wesley aberto. Vai jogar sem um atacante fixo. Não, o Wesley vai jogar de falso 9. Falso 9, beleza. É um bom time também. E agora o do Alex. Não, o Alex já falou dele. Vambora. Segue, próximo. O Alex vai jogar com 3 jogadores, o Cabral, o Formiga e o Reinaldo. Eu não conheço o jogador, cara, igual vocês, não. E ainda tem o Ramiro, né? O Ramiro no banco aí do Felipe Machado. O Ramiro tá chupando no banco. A diferença do nosso time, isso aí. E o técnico? Quem que é o técnico? Esse time é o Túlio, pô. O técnico é o Valdir e o Túlio, tá certo. E vai ser como é que chama o assistente dele? É o Lavarini? É Lazzarini, não é? Mas vocês vão pegar o juiz pelo pescoço também ou não? Como é que é? Vocês vão ser mais de boa na beira do gramado? Eu, como era goleiro, vou chegar dando voador. Complicado. É isso aí, cara. Muito bem, então tá bom, né? É isso aí que podemos esperar para o Cruzeiro aí 2023 até agora. E quem chegou a ouvir a gente até agora, teve paciência, pode colocar aí nos comentários também quem que acha que vai ser o time para essa temporada. Boa. Né? Envia pra gente aí nos comentários do YouTube aí
@iludidosec. Se quiser mandar no e-mail também, @gmail.com, iludidosec. Pode mandar que a gente lê aqui, pra gente comparar aí as escalações aí. Vocês que entendem do time do Cruzeiro. Próxima! Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Agora uma notícia muito triste, né? E no dia 29 de dezembro de 2022, morre Edson Arantes do Nascimento. O Pelé é eterno. Ela é eterna, cara. Não tem jeito. Foi a maior perda do futebol mundial. Pode não gostar do Edson Arantes, de algumas coisas que ele possa ter dito, qualquer outra coisa que possa ter feito, mas assim, o Pelé é imortal. O Pelé é indiscutível. O Pelé não tem jeito, cara. O cara, o jogador mais completo, já pisou na terra. E não me venha com essa história de que o Messi é aquilo outro, ou sei lá quem mais. Assim, tem uns caras que pregam esse negócio. Eu não sou desse pensamento, cara. Pelo que eu vi dos jogos aí na íntegra que foram reprisados, especialmente agora na pandemia, né? Com o pessoal da atualidade narrando os jogos e comentando. E todas as dificuldades que os caras tiveram que enfrentar na época, né? Esse time, essas seleções brasileiras que o Pelé jogou, era interessante que elas eram compostas por jogadores que jogavam todos no Brasil nessa época. E eram super times, né? Então, assim, você tem um time de super craques e você tem um cara que é incontestável. Que, assim, você entrevista o Rivelino, ele vai e fala. Você entrevista qualquer jogador que foi entrevistado ao longo dos anos aí, né? O Zagallo, os que já morreram, todo mundo, incontestavelmente, todo mundo falava assim, a gente tem o Pelé, cara, no meio. Camisa 10, que era só um número antes do Pelé. Assim, os times todos tinham números, que qualquer jogador jogava qualquer número e é isso mesmo. E aí, depois que o Pelé aposenta, a camisa 10 virou um símbolo do melhor jogador do time. E até hoje, né? Você tem algumas variações aí de a 9 do Fenômeno, você tem a referência que é camisa de um grande centroavante. Né, a 7 do Cristiano Ronaldo é a camisa do Cristiano Ronaldo, né? Quando você vê a 7 no outro time, você não associa assim. Mas a 10 não, cara. O cara simplesmente transformou a camisa, um número, numa coisa imortal. Assim, o melhor jogador do time é o camisa 10. E tantas outras contribuições que ele fez, né? Admiradores internacionais, assim, parece até que eles se manifestaram de maneira mais contundente. Muitos realmente lamentaram profundamente na época que o Pelé ainda jogava, quando ele aposenta ali e tal. Muitos jogadores também já sentiram ali que a estrela do futebol, do campo ali, tava parando de jogar. E você tem frases memoráveis desses caras todos, tá, ao longo dos anos aí, rendendo aí elogios ao Pelé. E agora a gente perdeu o Pelé, que é incontestável, né, Túlio? Acho que cara completo em todos os fundamentos. E assim, eu já falei isso, eu vou falar de novo. Se você não viu o Pelé jogar, vai no YouTube, digita aí um jogo do Brasil aí, que você vai achar mais fácil. Assiste na íntegra, não vale ver corte, vê na íntegra mesmo, você vai ver a genialidade do cara. Muito foda. Eu acho que todo mundo, né, já falou do Pelé, jogador, do Pelé, gênio, do fora de série que ele foi. Mas ele, quando ele faleceu, eu até coloquei isso nas minhas redes sociais, que o Pelé não seria o Pelé sem o Brasil. E o Brasil que a gente conhece, o Brasil que o mundo conhece, não seria o mesmo sem Pelé. Ele foi o maior embaixador da história do país. O Brasil hoje tem muita simpatia ao redor do mundo. Qualquer pessoa que viaja para fora, quando se identifica com brasileiro, já vem alguém falando de futebol, abre um sorriso para você. Isso se deve muito ao Pelé. Eu acho que ele transcendeu as 4 linhas do gramado e foi o maior embaixador da história desse país. Então é uma figura que é muito maior do que a gente pode quantificar. Ele realmente, assim, para mim, ele foi o maior de todos, indiscutivelmente. Tudo que os jogadores de hoje fazem, ele fazia naquela época, fazia melhor que os de hoje. Aí tem gente que fala, mas hoje, se ele jogasse, hoje não ia se destacar tanto. Eu concordo, eu acho que ele não ia fazer 1000 gols, não, hoje, bola atual. Ele ia fazer uns 3.000 gols, porque com gramado bom, com a bola que não encharca e fica pesada, com o cartão amarelo, com a regra de impedimento atual, podendo ter substituição, o número menor de partidas, né, que os jogadores podem jogar, eu acho que ele seria muito maior do que foi antes. É importante frisar que o Pelé aposentou com 33 anos, se eu não me engano. Assim, né, 33 anos, os jogadores hoje estão assim, ainda muito alto nível.
incrível, né? O Cristiano Ronaldo tá aí com seus 37, eu acho. O Messi ganhou a Copa com 37. Então, o Pelé fez mais de 1000 gols, né, com muito menos idade. E não se compara, você vai pegar os números e tudo, você vai... realmente, assim, foi uma época muito mais difícil, de um futebol muito, muito mais difícil de se praticar, por esse motivo que o Túlio elencou aí, não tinha cartão amarelo, não tinha substituição. Você imagina, cara, tem um cara que ele é absurdamente o melhor do time lá, e aí você tá no jogo de campeonato, não tem cartão amarelo e não tem substituição. O que você vai fazer? Você vai quebrar o cara e tirar ele do time, pra você bater o time. E isso aconteceu na Copa do Mundo de 66. Os caras literalmente fizeram isso, os caras tiraram o Pelé porque não dava, né, pra, né, jogar com o time, com esse cara dentro do time. Sem ele dava pra ganhar, dava com uma grande dificuldade, mas dava. Mas com ele realmente era muito difícil. E aí os caras batiam assim. Eu vi um número sobre média de faltas, que é assim, que os jogadores têm por partida, e acho que a média de faltas do Messi é 3, se eu não me engano. E o Pelé tinha 16. Os caras batiam nele o jogo inteiro. Porrada, e eu vi uma compilação também dele tomando porrada, cara, assim. Eles levantavam ele, cara. Não tinha dó do cara. E ele, com o físico muito forte que ele tinha, cara, muito completo, ele fez o que ele fez, hein? Então não tem o que falar, né, cara? Uma grande perda. E pra nós, assim, é isso que o Túlio falou. O Brasil não seria o mesmo Brasil sem o Pelé, também, concordo. E a gente tem 5 estrelas no peito, cara. 3 tem contribuição muito, muito direta desse cara. Assim, talvez sem o Pelé, talvez a gente não fosse tetracampeão. Talvez a gente fosse tricampeão e tava aí, mas assim, não, a gente é penta e assim, diretamente na conta dele, assim, a participação dos 3 campeonatos aí que deram a guinada pro futebol brasileiro. O Brasil virou uma potência do futebol respeitada, né, graças a essa era aí do Pelé na seleção brasileira. Então, incontestável, grande perda, muito triste pra nós, que gostamos de futebol, mas é isso aí, a vida continua. Vamos ver agora se surge um cara pra respeitar essa história, né, do craque brasileiro, que é também lá fora bastante respeitado. Mais comentários, Valdir, que você achou da repercussão que teve no futebol brasileiro aí com essa notícia? Você achou que foi... eu vou até responder também essa pergunta aí, cara, porque eu achei que deveria ter tido mais atenção de todos os clubes, né, todas as diretorias do futebol brasileiro. Eu acho que o próprio Cruzeiro deveria ter feito alguma coisa a mais, mandar um representante lá, ou vai o presidente mesmo, vai o Gordão lá pra o velório, tudo, né? Mas o que vocês acharam aí, de maneira geral, que foi aqui no Brasil essa repercussão? Alex, o que acontece? Hoje em dia, todo mundo no Brasil vive um momento que acha que virtualmente a gente faz uma ação virtual como se fosse uma ação presencial, né? Pra tudo. Todos os times, todo mundo. Você falou do Cruzeiro aí, o Cruzeiro fez uma camisa com 3 corações no escudo, remetendo aí ao Pelé. Porém, ele não mandou uma pessoa representando o Cruzeiro lá no velório. Então, assim, não dá pra comparar, por exemplo, com a morte do Maradona, que a Argentina praticamente parou, torcedores, clubes, homenagem, mudança de nome de campeonato, tudo. É meio complicado, assim, né? Mas cada um fez uma homenagem da forma que achava que cabia no momento. E aqui no Brasil, as homenagens virtuais tomaram conta, entendeu? Não dá pra, assim, não vou criticar, achando, fulano de tal deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Felizmente, o cara faleceu e cada um sente a perda de uma forma diferente da outra. Eu vou criticar. Mete o pau, Túlio. O Kaká, que falou tanta bobagem durante a Copa, que teve até o evento lá durante a Copa lá de homenagem a Pelé, e ele tava lá no Catar e não foi, não tinha compromisso profissional. Quem foi os jogadores argentinos lá na homenagem a Pelé. Disse que o brasileiro respeita os ídolos, né? E que a maior forma de respeitar o ídolo do que ir no velório, comparecer ao velório, se despedir do jogador, que foi possível o Kaká chegar na posição que ele chegou por causa dele. O Pelé abriu as portas do futebol brasileiro para o mundo e para os jogadores brasileiros. Só existe essa procura por jogador brasileiro porque teve o Pelé, que se destacou com a qualidade técnica dele. E o sonho de todo clube no mundo é ter o novo Pelé. E eles vêm ao Brasil buscar preferencialmente esse novo Pelé. E o Kaká, ele não foi. O Cafu não foi. O Neymar mandou o pai, falou que estava proibido de sair lá da França, mas o PSG falou que não tinha proibição nenhuma e ele estava na farra lá em Paris durante o período velório. O Kaká, do Neymar pegar um jatinho, o ex-camisa 10 do Santos pegar um jatinho particular, vir pro Brasil, pelo menos olhar lá, né, dar um abraço da família,
se pedir, mostrar um pouco de respeito e voltar, não custaria nada pra ele, não é nada pro Neymar. E ele não se dignificou a fazer isso, assim como os outros jogadores também. Então eu acho assim que faltou faltou respeito mesmo do mundo do futebol brasileiro com o Pelé nessa despedida dele. Eu esperava uma comoção, uma demonstração, um comparecimento maior. E essas figuras aí cobram tanto respeito do torcedor. E pro Neymar isso pesa mais ainda, porque o Neymar ele é o camisa 10 da seleção brasileira, foi o camisa 10 do Santos e foi criado ali no centro de treinamento Rei Pelé. Não é possível passar o pano para o Neymar numa situação dessa, né, cara? É muito triste o cara fez. Ele foi pra festa em vez de prestar uma homenagem aí melhor aí, comparecendo pelo menos rapidamente aí pra demonstrar aí o respeito pelo rei do futebol. Bom, e mentiu, né? Falou que foi proibido de sair da França. E ainda mentiu, né? Então, assim, infelizmente, não é esse tipo de craque que a gente precisa, né? A gente precisa realmente de jogadores que tenham mais respeito pela seleção brasileira e pelo Brasil, de uma maneira geral, né? Na figura do Pelé aí. A gente teve a repercussão agora de uma morte de um outro grande ídolo, que foi o Dinamite, e assim, cara, eu achei que foi muito mais teve uma comoção maior, aparentemente, de todo mundo aqui, especialmente dos vascaínos, né, claro, mas assim, teve naquela hora que anunciou a morte ali, teve aquela, espalhou pra todo lado, assim, eu percebi que parecia que os caras estão no mesmo patamar, sabe, e não, cara, o Pelé é incomparável, cara, é uma super lenda do esporte, mas enfim, né, cara, todas à parte, a gente fica com o legado aí do Pelé, uma história assim, incrível, do cara, né, que nasceu aqui em Minas e foi jogar lá no Santos, fazer história. Pelé com 16 anos lá no Santos, destruindo a Copa na iminência de começar. Você imagina, né, cara? O cara com 16 anos, isso aconteceu com o Ronaldo Fenômeno também, né? Mas eu acredito que esse efeito já é o efeito Pelé também. Você ficou olhando ali, cara, tem um moleque muito bom, e aí o Fenômeno foi, porque ele era também um fenômeno já no Cruzeiro com 16 anos. Eu não me lembro de outro jogador assim, não. O Neymar não foi pra Copa tão novo, já tava jogando, mas é difícil de cavar uma vaguinha na CBF ali, se você já não é um jogador consagrado. Nessa época, né, é diferente também, mas o Pelé com 16 anos estava destruindo, e aí de repente ele estava no time titular, né, de 58 com 17 anos. Então assim, não dá. O cara assim, totalmente fora da curva, acima de todos os níveis aí, se for colocar. Realmente a gente ficou legado do Pelé. E sobre o Dinamite, né, que faleceu aí aos 68 anos, vítima também do câncer, né, que estava enfrentando. Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, né, maior ídolo da história do Vasco. E o Vasco é gigante, né, no futebol brasileiro. Tava naquele time que ganhou roubado do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 74. E, assim, tem a estátua dele lá em São Januário. Todo mundo que fala do Roberto Dinamite, não tem ninguém que fala mal. Ele fez entre aspas, né, o Zico e o Júnior colocarem a camisa do Vasco para jogarem na despedida dele. Então era uma figura muito amada no futebol, principalmente no futebol carioca. E também uma nota sobre isso, sobre a despedida dele, foi o comparecimento do Cafu, que foi lá, para mim, basicamente para falar que ele respeita jogador, que ele respeita os ídolos, para tentar limpar a barra dele por não ter ido no funeral do Pelé. Era melhor não ter ido e ter ficado calado que falasse bobagem aquele dia. E falando em bobagem também, o Marcos, goleiro do Penta, acho que foi o campeão, né? E voltando ao assunto Pelé, falou que não foi porque ninguém foi no funeral dos pais dele. Então nossa. Ele não pode ver uma vergonha passando que ele vai lá e pega ela pra ele. Mas assim, os ídolos antigos, né? Os mais velhos estão indo embora. Então duas lendas. O Dinamite, cara, ele tem números que, assim, eu acho que não vão ser batidos mais. Eu sei lá. Os números dele do Campeonato Brasileiro, os números do Campeonato Carioca, são coisas, assim, muito
muito absurdas. Eu tava vendo lá, você falou o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, mas ele é muito maior, né? Tipo assim, ele tá muito à frente do resto da galera. Tem ele e o resto, né? Então é uma discrepância grande, assim. O cara, e é muito por causa também do tempo, né? Ele jogou praticamente toda a carreira dele no Vasco. Ele que na infância teve problema, ele teve um problema de saúde que assim, era impensado. Eu não lembro exatamente o que era, mas ele impensável ele prosseguir na carreira de futebol. E aí depois ele vira jogador e bem novo já. E quando ele chega no Vasco, ele joga ali a carreira praticamente inteira. Ele tem acho que 2 momentos ali que ele sai rapidamente, mas ele volta. E aí por isso ele tem também números tão expressivos pelo Vasco. Eu acho que fica aí a nossa lembrança, agradecimento, né, para as figuras aí que o Pelé e o finalmente que eles fizeram pelo futebol aqui do Brasil, que a gente gosta tanto, né? É isso aí. Valeu, Dinamite. Obrigado, Pelé. E ver novos Dinamites, novos Pelés aí nas gerações brasileiras. A gente precisa de gente boa, craques, pra gente vencer a Copa. Felipe Machado vem aí, 2026.